Pronto. Então, transformada de Laplace. Não se assustem com a aula de hoje, tá certo? É uma aula bastante pesada, é uma aula basicamente de cálculos, tá certo? Mas que, no fundo, tudo que a gente vai fazer aqui é criar uma tabela. Quer dizer, nada, ou melhor, nenhuma transformada ou transformada inversa de Laplace, nós vamos fazer através da definição, tá certo? Nós vamos criar uma tabela com as principais transformadas que a gente precisa para estudar sistemas, e aí nós vamos aplicá-la. E diga-se de passagem que foi essa parte especificamente de fundamento da teoria de controle que me fez escrever a apostila, já que, né, essas transformações para Laplace sempre era muito custoso, porque tem muitas integrais ali no meio, né? Então, vamos lá. Qual que é a vantagem de Laplace na utilização do estudo da resposta de sistemas? A grande vantagem vem do fato que eu vou transformar uma equação diferencial, aquelas equações diferenciais que nós vimos a aula passada. Então, eu tenho uma equação diferencial, eu vou transformá-la numa equação algébrica. E aí eu consigo retirar informações e consigo calcular a sua resposta através da transformada e transformada inversa de Laplace. Então, olha só, o foco principal não será a obtenção da transformada, tá certo? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é criar uma tabela de consulta. Então, só para vocês terem uma ideia, lá para frente, lá na página 14 da apostila, tem a nossa... É a página 14. Pronto. Nós vamos construir essa tabela de transformadas de Laplace e algumas outras transformadas e algumas propriedades da transformada de Laplace. Então, é isso que a gente vai fazer, basicamente, né? Basicamente, na aula de hoje. Então, vamos lá. Para a gente pensar quais são as principais entradas, por exemplo, que a gente tem que pensar, porque o nosso caso vai ser calcular a resposta de um sistema a uma determinada entrada. Então, começa. Quais são as entradas típicas? Em sistemas de controle, né, 90% delas são do tipo entrada constante. E pode ser entrada zero. Pode ser entrada zero. Certo? Pode ser entrada zero. Por exemplo, eu quero manter a haste do pêndulo invertido exatamente para cima. E eu posso considerar que isso daí é o ângulo zero. Eu posso considerar que isso daí é o ângulo zero para mim, por incrível que pareça. Então, olha só, manter o veículo a 110 km por hora é uma entrada constante. Manter a temperatura de uma sala em 24 graus Celsius, entrada constante. Manter a direção e altitude de um avião, é claro que ela pode variar ao longo do tempo, né? Claro, essa altitude, essa velocidade, mas, essencialmente, são fenômenos que variam muito lentamente com o passar do tempo. Então, posso considerar que isso daí são entradas basicamente constantes. Aumentar a vazão de um tanque de líquidos em 10 litros por segundo. Tudo isso são entradas constantes, né? Então, provavelmente, uma entrada do estilo constante, a gente precisa pensar em como calcular isso daí. Algumas respostas típicas dos nossos sistemas, né? Na verdade, olha só, nós vamos ter respostas oscilantes, e essas respostas oscilantes vão ser compostas por uma soma de senos e cossenos. Eles podem ser uma resposta do tipo exponencial, né? O decaimento exponencial, então uma resposta desse tipo, ou então uma combinação de ambas. Então, a gente precisa ver
transformada de Laplace de exponencial, a gente precisa ver a transformada de Laplace de senos e cossenos. E combinação delas. Né? A gente precisa disso daí. Então, olha só, uma entrada típica. Essa daqui é a entrada de grau unitário, a gente vai defini-la na aula de hoje, o que significa isso. Mas, olha, basicamente ela vem de 0 até um instante t igual a 0, aí ela salta de grau unitário, então ela vai para 1, amplitude 1, e aqui ela vai permanecer com amplitude 1 até o tempo tendendo ao infinito. E uma resposta típica. Essa daqui, ó, é uma combinação de senos e cossenos multiplicadas por exponenciais. Então, a exponencial ela estaria aqui, ó. A multiplicação pela exponencial, fazendo com que essa minha resposta decaia com o tempo. E essas oscilações são referentes aos senos e cossenos combinados, né? Senos e cossenos combinados. E onde a gente quer chegar no final das contas? Nós vimos a aula passada por exemplo, a equação de um massa-mola-amortecedor, e, como eu disse, nós não vamos trabalhar isso daí no domínio do tempo, nós vamos trabalhar isso no domínio de Laplace. Então, eu preciso pegar essa equação, aplicar transformada de Laplace e chegar numa relação desse tipo aqui, ó, em que eu tenho a resposta medida em deslocamento sobre a força aplicada. E isso daqui, essa representação, ela vai ter um nome muito característico, e uma vez que nós o definimos, eu não vou falar mais representação em Laplace. Eu sempre vou chamar isso daqui de função de transferência. Então, esse é o nosso objetivo. E aí vai ser sempre o seguinte, bom, como que eu calculo isso daqui? Vou pegar essa entrada no domínio de Laplace, multiplicar por essa representação no domínio de Laplace e depois calcular a transformada inversa e obter justamente esta resposta aqui. Esse é o objetivo dessas próximas 4 aulas. Então, vamos lá. Definição da transformada de Laplace. Então, o que a gente tem? Transformada de Laplace. Então, aqui eu estou definido com esse... Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Isso. Esse L, vamos ver se eu consigo falar, rebruscado, né? Então, é um L meio diferentão aqui para representar Laplace, F de t. Então, por definição, isso daqui é a transformada de Laplace de F de t. Eu vou chamá-la de F de S. E F minúsculo, em geral, eu digo que eu estou no domínio do tempo. O F maiúsculo, eu estou no domínio da frequência. Isso daí é padrão? Não. Na verdade, não. Mas todos os livros que vocês forem ver, isso daí vai estar em letra maiúscula transformada de Laplace. Mas é uma convenção apenas adotada. E aí, qual que é a definição? Integral de zero, isso daqui é importante, de zero até infinito, de f de t, exponencial de menos st dt. Então, transformada de Laplace, ela é uma transformada que descende das transformadas que utilizam como base as integrais. Então, como ele tem essas integrais na sua raiz, todas aquelas características das integrais vão ser úteis na minha transformada de Laplace. Além disso, isso daqui é muito importante que eu vou comentar com vocês. Olha só. Aqui eu tenho t, e aqui eu tenho t, e aqui eu tenho t. Então, olha só, f de t exponencial de menos st dt. Então, estou integrando no domínio do tempo, tudo que eu integrar no domínio do tempo vai aparecer no domínio de Laplace, que é representado por esse S aqui. E eu posso dizer o seguinte, na verdade, tudo que vai estar multiplicando aqui, ó, esse T vai aparecer aqui na frente. Bom, além disso, então, vamos lá. F de T
é uma função temporal, no domínio do tempo, sendo que f de t igual a zero para t menor que zero. Então, quando nós trabalhamos com sistemas mecânicos, as nossas entradas vão ser aplicadas sempre em t igual a zero ou t maior que zero. Né? T menor do que zero, isso daí nunca vai existir, porque um sistema físico realizável só pode responder depois da entrada ser aplicada. E as nossas entradas sempre vão ocorrer exatamente em t igual ou maior que zero. Essa é a variável complexa. E, por um acaso, vocês sabem por que o S é o S de Laplace? Afinal de contas, Laplace escreve C. E o início, né, é L, não tem S. Então, da onde que veio esse C, esse S aí? Pelo jeito, ninguém sabe, ninguém respondeu. Bom, eu também não sei. Se vocês acharem, por favor, me contem, porque o S é o S de Laplace. Eu sempre falo que vou olhar isso daí, mas nunca olho de onde vem isso. Bom, L é o operador da transformada, então f de S é a transformada de Laplace de f de t. E agora a gente tem uma condição muito importante para entender em sistemas, que é sempre essa. Um sistema só pode responder após a entrada ter sido aplicada. Nunca ele pode responder antes. Nunca ele pode responder antes. Né? Isso daí é de importância vital para a gente. Então, essa condição imposta, né, f de t igual a zero para t menor que zero, quer dizer, o f de t só vai existir para t maior ou igual a zero, a gente chama condição de causalidade. Então, sistemas físicos realizáveis. Peraí, o que é esse físico realizável? Quer dizer, um sistema que está no nosso ambiente e que eu posso construí-lo. Né? É um sistema que eu posso construí-lo. Então, é um sistema, só para não dizer um sistema físico, né? Um sistema físico. Então, ele sofre essa condição de causalidade. Ele só pode responder após a entrada ter sido aplicada. Isso daí, então, eu faço que o f de t sempre igual a zero para t menor que zero. Né? Professor, sabe algum exemplo de sistemas que são não causais? Olha, pelo que me consta, sistemas não causais, o único sistema que eu conheço que pode ser interpretado como um sistema não causal seria a economia. Né? A questão da inflação, por exemplo. Né? A gente supõe que um determinado alimento, uma determinada coisa, vai subir 5%. Né? Vai subir 5%. Então, eu aplico um aumento agora de 5%, mas eu não sei se será 5%. Aí, lá para frente, quando eles calcularem a inflação, aí dá os 5%. Então, na verdade, a resposta está sendo depois, né? Primeiro tem a resposta vem depois da entrada, então é mais ou menos alguma coisa desse tipo. Então, talvez a economia seja um sistema não causal. Então, olha só, outra coisa, a transformada de Laplace é uma integral imprópria, né? E deve ser resolvida exatamente desse jeito aqui, ó. Mas é claro, né? Isso daí é para manter, como é que a gente fala? A rigorosidade matemática, para a gente não cometer nenhum erro. Porque no começo a gente faz isso, depois a gente esquece isso daí. Mas nunca é bom a gente esquecer totalmente, né? Que, na verdade, é integral de zero até infinito. Então, o infinito tem aqui a integral imprópria, eu vou substituir esse infinito por A, por exemplo, uma letra, e aí eu aplico o limite do A tendendo ao infinito quando eu calcular a minha integral aqui. Bom, beleza, vamos lá. Fazendo, então, algumas funções simples. Começando pela nossa exponencial. E o que é interessante, eu disse que sistemas mecânicos
gostam de responder na forma de exponenciais. Quais outros sistemas gostam de responder na forma de exponenciais? Sistemas de medida. Sistemas de medida também gostam de responder na forma de exponenciais, né? E como que é? F de t vai ser a exponencial de menos alfa t, sendo a e alfa duas constantes para t maior ou igual a zero, ou então zero para t menor que zero. Aplicando aqui a nossa definição, então, integral transformada de Laplace de a exponencial de menos alfa t, pela nossa definição, olha aqui, ó, o nosso f de t. Então, eu posso pegar esse a, colocar aqui para o lado de fora, que ele é uma constante, exponencial vezes exponencial, posso somar. Então, somando as exponenciais, calculando aqui a integral dessa exponencial de menos S alfa t, isso daí dá menos exponencial de menos S mais alfa t, dividido por S mais alfa. E agora eu preciso aplicar os limites de zero até infinito. Vocês estão vendo que eu não mantive aquela rigorosidade matemática. Quando eu vou resolver aqui, eu tenho que colocar o limite de, sei lá, uma letra tendendo ao infinito e substituir aqui por essa letra. Bom, aí, o que eu faço? Lembrando, né? Lembrando aqui, então, calculei a minha integral, está faltando agora aplicar os nossos limites de integração. Primeiro limite, com o t tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero, esse pedaço vai para zero. Então, zero aqui. Aí, menos, com o menos da aplicação do segundo limite, mais. E aí, zero, exponencial de zero, 1. Então, 1 sobre S mais alfa. Como eu multipliquei por A, essa daqui, então, é a transformada de Laplace da função A exponencial de menos alfa t. Segunda função degrau. Eu disse que as principais entradas, ou a maioria das entradas que a gente tem nos nossos sistemas, são do tipo degrau, né? São degrau. Então, f de t, 0 para t menor que zero, e a para t maior que zero. Espera aí, e o t igual a zero? Eu esqueci alguma coisa aqui? É aquelas coisas da indefinição, né? Indefinição, eu não posso dizer qual lado da nossa derivada é o lado que vale, então a gente tira o t igual a zero, isso daí, por causa das definições matemáticas. Bom, vamos lá. Como que eu posso fazer isso daí de uma forma bastante simples? Olha, se eu já calculei isso daqui, né, é só pegar a minha exponencial e fazer o alfa igual a zero. Se o alfa é igual a zero, dá A sobre S. Pronto, feito. A minha transformada de Laplace. Mas olha só, transformada de A sendo A uma constante, então isso daqui é A exponencial de menos ST dt, calculando a integral da exponencial, menos S exponencial de menos ST sobre S, aplicando os nossos limites, com o tempo tendendo ao infinito, isso daqui é zero, com o tempo tendendo para zero, isso daqui dá 1 sobre S multiplicado pelo A, aqui, ó, né? Aqui foi pela definição, e aqui foi pela substituição nessa expressão aqui do alfa igual a zero. Se o alfa igual a zero, a gente cai na mesma transformada. Então, a gente vai usar muitas vezes isso daí para ajudar os nossos cálculos, né? Para ajudar os nossos cálculos. Segundo, função degrau unitário. Aqui é uma coisa engraçada, né? Porque como que eu vou falar que eu tenho uma função que em t menor do que zero, ela é zero, e de repente, com t maior do que zero, ela vira 1. E aí ficaria esquisito simplesmente fazer 1, né? Desse jeito aqui. Porque, afinal de contas, 1 é sempre 1, independente do tempo. Só que este meu 1, ele precisa necessariamente ser 1 a partir de t
maior que zero. Então, para evitar qualquer problema de representação, a gente usa a representação do degrau unitário 1 de t. Então, 1 de t, o que significa? É um degrau unitário, é a definição de um degrau unitário, em que, para t menor do que zero, isso daqui é igual a zero, e t maior do que zero, ela é igual a 1. Vamos calcular, então, a sua transformada de Laplace. Né? Transformada de 1 de t, então, integral de 0 até infinito, 1 de t, exponencial de menos st dt. Só que aí o interessante é o seguinte, né? Isso daqui é válido para todo t maior do que zero. E eu estou integrando de 0 até o infinito. Então, eu posso substituir isso daqui por nada? Não, calma lá. Eu substituí por 1. Não substituí por nada. Substituir por 1. Então, se eu calcular a nossa integral, 1 sobre S. Né? E o interessante, né? Se era de amplitude 1, 1 sobre S. Olha só a transformada de Laplace da função degrau. Se for degrau unitário, a amplitude vale 1. Então, 1 de S. Aqui o interessante, né? Lá no início, eu falei aquela coisa da causalidade. Quer dizer, a causalidade, as minhas funções, eu vou definir com t maior do que zero. Nunca para t menor do que zero. T menor do que zero é zero. Bom, como que eu transformo uma função qualquer em uma função causal? Espera aí, função qualquer? Por exemplo, uma senoide. Ao pé da letra, a senoide sempre existiu e sempre vai existir, porque ela é uma representação de algo que se repete com o tempo. Ela é periódica. E, quando eu classifico uma função como função periódica, ela sempre existiu e sempre vai existir. Essa é a definição de uma função periódica. Bom, mas como que eu transformo, então, uma função que sempre existiu e sempre vai existir em uma função causal? Já sei. Multiplico pelo nosso degrau unitário. Tá certo? E a gente vai voltar a comentar sobre isso um pouco mais para frente depois. Isso vai ser útil para a gente na hora de fazer alguns cálculos aí. Vamos lá. Próxima função. Função rampa. Essa função rampa, ela, na verdade, é uma amplitude vezes o tempo. Então, talvez eu tenha sistemas em que a minha entrada seja propriamente o tempo, né? Seja propriamente o tempo. E como que a gente faz essa integral aqui? Com certeza que vocês tiram essa de letra, né? Integral de a t, o a é uma constante, então, aplicando aqui a definição da transformada de Laplace, o a é constante, vem para o lado de fora, e nós temos a integral de t, exponencial de menos st dt. Bom, agora o que eu tenho que fazer nisso daqui? Aplicar a nossa boa e velha integral por partes. Tenho certeza que vocês sabem, mas sempre é bom a gente colocar ali, porque eu também nunca lembro disso. Né? O que é integral por partes? Integral de a até b. Preciso dos limites? Claro que eu preciso. Aqui é uma integral com limites, apesar de ser imprópria. U vezes dv, então isso daqui é U vezes V aplicado os limites de integração, menos a integral de A até B de V du. Né? Então, ótimo. Agora eu vou pegar esta minha expressãozinha e vou aplicar nisso daqui. Né? Vou fazer exatamente isso daí. Então, olha só, simplesmente fazendo o U igual a T, então meu du é o dt, o dv exponencial de menos st, então eu fiz esse daqui, ó, né? O U, isso daqui, e esse pedaço que sobrou aqui é o meu dv. Exponencial de menos st dt, integrando isso daí, o meu v é menos exponencial de menos st sobre s. Ótimo. Agora vamos substituir lá na nossa integral. Então, olha só. U vezes V aplicado os nossos limites de integração. Então, o A, que era constante, veio para o lado de fora, abre colchete aqui, o colchete fecha aqui.
isso daqui é U vezes V, o U, T, o V, esse daqui está aqui, aplicados os nossos limites de integração, menos a integral de 0 até infinito de V du. O meu V vezes o meu du. Então, está aqui. Né? Então, está aqui. Ótimo. Vamos lá ver o que é que a gente tem aqui para nós resolvermos. Esse termo aqui, ó, eu deixei ele exatamente aqui. Esse outro termo aqui, menos com menos, menos, e aí eu vou calcular a integral. A integral aparece outro menos, então, por isso, esse menos também é integral de 0 a infinito. Agora, fazendo a nossa substituição, né? Esse pedaço aqui, ó, se eu substituir o t por infinito, eu vou ter infinito, só que exponencial de menos infinito é 0. Bom, ao pé da letra, a gente poderia dizer o seguinte: qual que vai para 0 ou para infinito mais rápido? O t tende para o infinito ou a exponencial tende para 0? Na verdade, a exponencial tende para 0. Então, isso daqui vai ser 0. Mas nós vamos resolver isso daí através daquele teorema, o L'Hopital. Se eu substituir por 0, isso daqui dá 1, 0, então aí não tem problema nenhum. Está 0 isso daqui. Esse outro pedaço aqui vai ter algum problema na minha integração? O infinito, isso daqui vai para 0. Quando substituir por 0, esse vai para 1 sobre S2. Então, não tem problema. Meu grande problema é exatamente esse termo aqui, ó. Quando eu vou resolver nessa minha condição ali. Então, vamos lá. Aplicando L'Hopital para t exponencial de menos st, para ficar mais fácil, eu coloco ele na parte de baixo, então t exponencial de menos st. Agora é só derivar em relação ao t em cima e embaixo e fazer o t tendendo ao infinito, né? Então, isso daqui dá 1, aqui dá o s exponencial de menos st. Se eu fizer o t tendendo ao infinito, isso daqui vai para 0. Então, falando mais ou menos aquilo que eu já tinha dito. Então, aquele termo ali vai para 0. Como esse vai para 0, esse vai para 0 e esse vai para 0, só sobrou esse daqui. Tá? Então, no final das contas, nós temos A sobre S2. Pronto. Resolvido. Curiosidade, eu sempre comento isso aí sobre L'Hopital, eu não sei se é verdade ou não, mas o meu professor de cálculo falou. Diz que o L'Hopital ele era inteligente, mas não inteligente o suficiente para escrever esse teorema. Então, o que ele fez? Ele, como tinha dinheiro, era muito rico, ele procurou alguém que desenvolveu um teorema matemático e simplesmente o comprou. Então, o teorema de L'Hopital não foi desenvolvido pelo L'Hopital. O L'Hopital comprou e deu o seu nome a ele. Não sei se isso é verdade, é só curiosidade. Função senoidal. Como eu disse, os nossos sistemas gostam de responder como senos e cossenos. Agora, não temos uma entrada? Podemos ter entrada, sim. Né? Podemos ter entrada, senoides. Né? E aí, como que a gente faz? Bom, vamos lá. F de t, A seno de ômega t para t maior que 0 e 0 para t menor do que 0. Como que eu resolvo isso? Bom, jogando lá no nosso integral. Então, a integral de 0 a infinito, seno de ômega t, exponencial de menos st dt. E aí, como que eu resolvo essa integral aqui? No primeiro momento, a gente pensaria, já sei, integral por partes. Não quer dizer que não saia por integral por partes. Eu acho que sai sim, mas eu nunca fiz por integral por partes. Porque eu acho que essa integral é aquela que você integra a primeira vez, aparece um termo lá esquisito. Provavelmente vai aparecer um cosseno. Aí o que eu tenho que fazer? Integrar de novo por partes, uma segunda vez. E aí, aquilo que era o cosseno vira um seno. E aí eu pego ele, volto lá para o início, somo com a primeira e passo dividindo por 2. Então, pode ser que ela saia por essas integrais aí. Mas nós temos um jeito muito
jeito mais fácil de resolver isso daí. É um jeito muito mais fácil. Os professores de cálculos adoram aplicar essa 2 vezes integral por partes. Mas olha só, a gente sabe que teorema de Euler, o seno de ômega t é 1 sobre 2j. Oh, peraí, o que é o j? É o raiz quadrada de menos 1. Então, isso daqui é o j. Tá? Da exponencial de j ômega t menos exponencial de menos j ômega t. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. A transformada de Laplace de A seno de ômega t está aqui. Aí eu vou pegar esse pedaço aqui, substituir aqui. Agora, eu vou abrir em 2 integrais. Vou abrir em 2 integrais. 1 sobre 2j é uma constante, ele vem para o lado de fora. Então, A sobre 2j aqui. E aí eu vou ficar com exponencial de j ômega t, exponencial de menos st dt, menos a integral de 0 a infinito de exponencial de menos j ômega t, exponencial de menos st dt. E aí é o seguinte, né? Aqui eu já coloquei esse resultado. Da onde que veio esse resultado? Simples. A nossa primeira transformada de Laplace da aula de hoje. Ah, tá aqui. E olha ela aqui, ó. A exponencial de menos alfa t, isso daqui virou S mais alfa. Então, o que está multiplicando o t aqui é menos alfa. E aí apareceu aqui mais alfa. Beleza? Então, eu posso comparar esta transformada com essa daqui. Então, J ômega seria igual ao menos alfa, então menos J ômega é a solução. Para esse outro pedaço, fica mais fácil, né? O menos veio para cá, e aqui eu já tenho menos, com esse menos aqui, então é tudo igual, ou simplesmente o alfa é igual a J ômega, então substituir o alfa por J ômega. Olha só como é que é bem mais fácil nós usarmos os nossos conhecimentos que nós já calculamos. Agora, o que eu preciso fazer? Somar isso daí, né? Eu preciso somar isso daí. Então, somando isso daí, isso daqui dá A sobre 2J, então é basicamente multiplicar isso por isso, colocar isso aqui e esse daqui para cá, não se esqueçam desse sinal de menos aqui. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa expressão. Então, embaixo fica S2 mais ômega 2, e em cima a gente percebe que esse S cancela com esse S, então aqui é a transformada do seno de ômega t. Próxima função. Função cossenoidal, né? F de t é o A cosseno de ômega t para t maior que zero e zero para t menor do que zero. Pelo teorema de Euler, cosseno de ômega t, porque agora ficou fácil, né? Eu já falei do teorema de Euler, é 1/2 de exponencial de j ômega t mais exponencial de menos j ômega t. Então, fazendo o mesmo princípio. Peguei o cosseno, substituí aqui por Euler, esse 1 sobre 2, ele veio aqui para o lado de fora, agora eu pego, ó, esse termo aqui, que deu essa origem aqui, esse outro termo aqui, cuja transformada é isso daqui. Agora eu só vou somar todo mundo. Então, multiplico isso por isso, S2 mais ômega 2, e aqui eu tenho S mais J ômega, que é esse para cá, esse para cá. S menos J ômega. Cancela esse J ômega, cancela esse J ômega. Esse 2 aqui é cancelado com esse 2. Está aqui. A transformada do cosseno. Interessante, né? O seno, o numerador é ômega. E o cosseno, o numerador é S. Mas o denominador de ambos é S2 mais ômega 2.
Então, está aqui. E esse daqui. Isso é importante para a gente. Isso é importante para a gente. Propriedade e teorema das aplicações. Olha que interessante. Grande parte das transformadas, das funções que serão necessárias, nós já fizemos. Agora é só propriedade para a gente descobrir mais algumas transformadas interessantes. Né? Um teorema que nem precisava comentar é o teorema da linearidade. Né? Na verdade, o que ele fala? Se eu tenho a transformada de Laplace da soma de duas funções temporais, e cada uma delas multiplicado por uma constante, lembrando que isso vem de integrais, então eu posso abrir em duas integrais, a soma das integrais é a integral da soma, e aí eu posso colocar as constantes para o lado de fora, então esse daqui é o meu teorema da linearidade. Para provar isso daí, seria uma prova bastante simples, né? Então, em integral disso daqui, aí eu vou abrir isso daqui, colocar o A e o beta para o lado de fora, e aí pronto, isso daqui é a definição de f de S, esse daqui é a definição de G de S. Pronto. Agora, uma das definições mais difíceis da gente entender olhando a parte matemática. Olhando a parte matemática. É difícil de entender. Mas a hora que a gente vê a aplicação e a facilidade da interpretação gráfica, fica mais fácil. Então, olha só. Qual que é a definição? Função transladada. Outros lugares também chamam isso de translação temporal. Então, o que é essa translação temporal? Começa difícil para a gente conseguir explicar. Então, olha, a função transladada é definida por f de t menos a. Olha o nosso degrau unitário. 1 de t menos a com t menor que a. As funções f de t, 1 de t e f de t menos a, 1 de t menos a, são apresentadas abaixo, quer dizer, na outra folha. E olha só, essa daqui é apenas a função f de t. Aqui é f de t vezes o meu degrau unitário, e essa daqui seria a minha função transladada. Então, o que significa tudo isso? Olha só pelos gráficos. Fica fácil agora a interpretação. O meu f de t? Ele sempre existiu e sempre vai existir. Agora eu vou transformá-lo numa equação, numa função causal. Quer dizer, ela só existe para t maior do que zero. Para t menor do que zero, ela é zero. Como que eu faço? Multiplico pelo meu degrau unitário. Pronto. Transformei essa função, que era uma função não causal, para uma função causal. E olha que interessante. Eu sei calcular a transformada de Laplace disso. Espera aí. Transformada de Laplace disso? Claro, é f de S. Isso daqui é a definição de f de S. Né? O que eu fazia? Olha só, por que é a definição de f de S? F de S é integral de 0 até infinito. Mas espera aí, de 0 até infinito, isso, se eu multiplicar isso daqui por 1 de t, só que o 1 de t, ele vale para t maior do que 0, então transformou o f de t em uma função causal. E antes eu fazia isso quando eu definia isso daqui, ó. F de t igual a 0 para t menor que 0. Então, eu usava um artifício até que a gente conseguisse definir a função degrau unitário para calcular a sua transformada de Laplace. Então, eu sei calcular a transformada de Laplace disso, f de S. Mas eu não quero calcular a transformada de Laplace de f de t vezes 1 de t, porque isso eu já sei. O que eu quero é calcular a transformada de Laplace da minha função transladada.
É isso que eu quero. Não quero calcular a minha função f de t. Eu quero calcular da minha função transladada. E aqui a translação veio com A. E como que eu faço essa translação? Matematicamente, aonde tem t, eu substituo por t menos A. Tudo definido. Vamos lá para a nossa aplicação, então. Transformada de Laplace da minha função transladada, então, a transformada de Laplace dela aqui, vou pegar, colocar aqui, então, essa daqui é a minha definição. Agora, vamos lá, eu vou fazer uma substituição de variável. Tal igual a t menos A. Se eu fizer isso, olha só, aqui era a minha função original, era a minha integral original, essa daqui. Agora, aqui, ó, t menos A, tal. T menos A, tal. Exponencial de menos st, que é o t? T é igual a tal mais A. Então, olha só, tal mais A. Os nossos limites de integração. Os nossos limites de integração, né? O dt vai ser o dtal aqui, já que o A é uma constante. Então, o dt virou dtal. E aí, para t igual a zero, o tal é igual a menos A. Para o t é infinito, o tal vai ser infinito. Pronto. O que eu percebo aqui nessa integral? Eu tenho uma coisa interessante que me ajuda a calcular aqui, ó. É isso daqui e isso daqui. Ele está dizendo que eu estou integrando de menos A até o infinito. Só que quanto que vale de menos A até zero? Devido à presença do degrau unitário aqui, a integral de menos A até zero é zero. Então, simplesmente, posso desprezar esse termo, né? Posso desprezar esse termo e escrever, ao invés disso daqui, eu posso escrever isso daqui. Ó, esse pedacinho é essa manipulação aqui, ó. Além disso, eu já posso pensar o seguinte, eu estou integrando em tal e tem exponencial de menos SA, que é constante. Então, eu posso pegar isso daí e colocar para o lado de fora da minha integral. Exponencial de menos AS, integral de zero a infinito, f de tal, exponencial de menos S tal de tal. E agora, como é que eu resolvo isso? Na verdade, ela já está resolvida. Ela já está resolvida. A gente só não percebeu. Olha só, vou comparar a transformada de Laplace aqui, que dava f de S, com essa transformada aqui. Olha só, t, 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 tal, tal, tal. O que está multiplicando o t aqui, ó, é o S. O que está multiplicando o tal aqui é o S. Ah, então isso daqui é simplesmente a transformada de Laplace de f de S. Pronto, calculamos. Então, a transformada de Laplace da minha função transladada é igual a exponencial de menos AS f de S. Opa, o que é o f de S? F de S é a transformada de Laplace de f de t, considerando t uma função causal. Espera aí, vamos traduzir isso para o nosso gráfico. Está aqui. Aqui é f de S. Aqui é minha função transladada. Então, como que eu calculo essa transformada aqui? Bom, simplesmente é essa transformada aqui, f de S, multiplicado por exponencial de menos A, que é a translação, vezes o S. Curiosidade. Tem certas coisas que acontecem no domínio de Laplace que elas são replicadas no domínio do tempo. O que eu estou querendo dizer? No domínio do tempo, eu transladei no tempo. O que aconteceu em Laplace? Apareceu
uma multiplicação por uma exponencial. Vamos manter isso daí na cabeça. Tá? Depois a gente volta a falar sobre isso daí. Próxima função, pulso retangular. Por que é interessante eu estudar o pulso retangular? Porque o pulso retangular é a representação disso daqui, ó, uma batida. Mas espera aí, isso não é um pulso retangular. Mas nós vamos transformar esse pulso retangular nessa batida. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Primeiro, calculando a transformada do pulso retangular. E aí eu vou defini-lo de uma forma bastante interessante, ó. F de t, A sobre T0, para entre 0 e T0, e 0 fora disso. Bom, que função que é essa? Essa função aqui, ó, ela vem 0, aí ela vem para cá, aí ela vem para cá, ela vem para cá, e continua como 0 aqui. Que ponto é esse? T0. Quanto que vale essa amplitude aqui? Essa amplitude é A sobre T0. Então, isso daqui, A sobre T0. O interessante é que essa área aqui seria A sobre T0 vezes T0, é simplesmente A. Então, isso daí é uma função com área A. Agora, como que eu posso reescrever essa função de uma forma que eu consiga calcular a nossa transformada de Laplace? Fácil. Eu vou usar 2 pulsos defasados. Opa, 2 pulsos defasados? Sim. Como assim, por exemplo? Vamos lá. 2 pulsos defasados. Então, deixa eu desenhar aqui o primeiro pulso. O primeiro pulso é esse daqui, ó. Ele vem aqui, subiu aqui e vai até o infinito. Qual que é a amplitude desse pulso? A sobre T0. Agora, qual que é... Então, isso daqui, como que eu representaria? A sobre T0, 1 de T. E o outro? Bom, o outro é fácil. Eu vou desenhar aqui com uma outra cor, verde, vamos pegar o azul claro aqui. Ele vem aqui, exatamente em T0, e aí ele vai até o infinito. Então, isso daqui é menos A sobre T0, e esse daqui, T0. Quer dizer, um degrau de amplitude A sobre T0 defasado de T0. Bom, é esse daqui, então. Né? Ótimo. Construímos a nossa função pulso retangular. Vamos calcular a transformada de Laplace. A transformada de Laplace fica fácil, né? 1 de T é 1 sobre S. A transformada de Laplace do degrau defasado é a amplitude do degrau dividido por S vezes exponencial de menos S vezes a defasagem temporal. Então, olha só, aqui é isso que eu falei. Essa transformada de Laplace está aqui. Essa transformada de Laplace está aqui. E aí eu simplesmente vou somar todo mundo. Está aqui. Pronto. Essa daqui, ela me serviu apenas como um trampolim. Isso é, eu não queria calcular esse tipo de função. Eu quero calcular a função impulso. O que é o impulso? É uma batida. E aí, como que eu posso definir essa batida? Simplesmente pegando a minha função pulso e aplicando o limite do T0 tendendo a 0 em A sobre T0. Né? O interessante, isso daqui vai para o infinito, mas a área
vale 1, né? A área, ou melhor, desculpem, a área vale A, né? A área vale A. Então, ó, impulso, né? A área desse impulso vale A. É claro que isso é uma definição matemática para a gente chegar aonde a gente quer. Então, vamos lá. Como que eu calculo isso daí? Simplesmente pegando a transformada de Laplace da minha função pulso e aplicando o limite do T0 tendendo para zero. E aí, vamos lá. Se eu fizer isso daí, isso daqui vai para zero, só que eu tenho um pequeno probleminha aqui. 1 menos exponencial de menos st indo para zero, para zero não, o T0 indo para zero, isso daqui vai para 1. Então, 1 menos 1, 0. 0 sobre 0, em definição. Aplicando o L'Hopital, é só expandir isso daqui, calcular, derivar em cima e embaixo, e o nosso resultado é simplesmente a amplitude da área. Posso dizer também que a transformada de Laplace dessa função impulso é simplesmente 1, né? Posso falar que é 1 também. E aí vem essa nossa definição, que talvez seja a definição mais importante dessa função impulso, que é a função impulso unitário. Lembre-se, antes eu tinha a função degrau unitário e agora eu tenho a definição de impulso unitário. Esse daqui é o chamado delta de Dirac. Então, qual que é o delta de Dirac? É o impulso cuja área vale 1. Então, isso daqui é 1 para t igual a 0 e 0 para t diferente de 0. E se eu quiser o meu degrau, o meu impulso unitário defasado de T0, o delta de T0, é definido por isso daqui, e a sua representação é o T menos o T0. Agora, vamos lá. Lembrem-se do que eu falei. Quando eu tinha uma função no tempo e eu transladava no tempo, o que acontecia em Laplace? Em Laplace era a transformada de Laplace da minha função vezes uma exponencial. Agora, o que eu estou fazendo é uma multiplicação por uma exponencial no domínio do tempo. O que será que vai acontecer em Laplace? Será que será uma espécie de defasagem em Laplace? Vamos ver. Definição da transformada de Laplace nisso daqui. Exponencial de menos alfa t, f de t. Então, pela nossa definição, o exponencial f de t, exponencial de menos st dt. Como eu tenho o exponencial aqui e o exponencial aqui, ambos em t, somo. Quando eu somo, fica desse jeito aqui, ó. Espera aí, eu sei calcular essa transformada de Laplace? Vou lá para a nossa definição de novo. Olha só. Aqui era t, 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 t. Aqui é S mais alfa e aqui é S. S virava F de S, quer dizer, o termo que multiplica T nessa transformada é o termo que vai aparecer aqui com sinal trocado. Então, aqui, ó, o que está multiplicando T? Menos S mais alfa. Então, o que eu faço? Substituo o S por S mais alfa. Seria como se fosse uma translação em S. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Peraí, o que é F de S mais alfa? Isso é um interessante. F de S é a transformada de Laplace de F de T. Então, primeiro, eu calculo a transformada de Laplace de F de T e depois eu faço esse S igual a S mais A. Tá? Por exemplo, aqui é muito bom para a gente, porque, afinal de contas, eu disse que, às vezes, os nossos sistemas respondem como exponencial vezes senos e cossenos. Então, olha só, exponencial vezes o cosseno. Qual que é a transformada de Laplace disso? A transformada de Laplace, eu vou utilizar a multiplicação de f de t por exponencial de menos s, exponencial de menos alfa t. Como que fica isso?
eu preciso lembrar de duas coisas. Primeiro, a transformada de Laplace de f de t. Então, eu estou fazendo f de t o meu cosseno, cuja transformada de Laplace é S dividido por S2 mais ômega ao quadrado. A gente já viu isso, né? A propriedade da multiplicação pela exponencial por f de t é, aonde é S, eu substituo por S mais o A. O A é aquilo que está multiplicando essa minha exponencial. Bom, se é isso daqui que está multiplicando a minha função cosseno é isso daqui, aonde está S, substituo por S mais A. Então, fica S mais A dividido por S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Bom, às vezes é mais fácil para a gente olhar no nosso exemplo do que propriamente entender a parte matemática. Então, uma observação por enquanto, né? É uma situação importante para o cálculo da transformada inversa, essa função, exponencial vezes o cosseno. Calcular a transformada de Laplace de exponencial de menos AT vezes o t. Interessante. Utilizando a multiplicação por exponencial. Se o t, a transformada de Laplace é 1 sobre S2, então, exponencial de menos αt vezes t, é só fazer esse 1 sobre S2, com S2 igual a S mais A. Né? Olha só. F de t é 1 sobre S2. Então, se eu só substituir o S por S mais A, então a transformada disso me dá esse tipo de coisa. Essa daqui é uma transformada importante também para nós estudarmos e aplicarmos para a transformada inversa de Laplace. Ela também vai ser bastante usada. Multiplicação de f de t por t. Né? A gente chama isso de teorema da derivação complexa. Derivação complexa porque eu vou derivar em Laplace, eu não estou derivando no tempo. Né? Eu não estou derivando no tempo. Isso é, a transformada de Laplace de tf de t é menos a derivada em relação a s de f de s. Essa daqui é uma transformada meio difícil da gente calcular, meio chata, porque, afinal de contas, f de s vai ser um polinômio em S e vai ter numerador e denominador. E toda vez que eu tenho que derivar isso daí é uma chatice, né? Então, a gente já sabe disso. Então, é uma das propriedades assim que é raramente utilizadas no nosso dia a dia, claro. F de S é a transformada de Laplace de f de t. E se tiver o t2? Bom, o t ao quadrado é a derivada segunda de f de s. Olha só, aqui tinha um menos. E aqui não tem o menos. Para a parte geral, a gente tem essa daqui, ó. Para qualquer função t elevado a n vezes o nosso f de t. Então, é menos 1 elevado a n, derivada enésima com relação a s, n vezes o nosso f de s. Para demonstrar, para a gente demonstrar isso daí, a gente só lembra o seguinte, que é esse t exponencial de menos st. O t exponencial de menos st, eu posso dizer que é menos a derivada em relação a s de exponencial de menos st. Isso é, se eu pegar isso daqui e resolver a derivada disso em relação a s, é menos s vezes o t, né? E com relação a s, então é menos t. O menos t vem para cá, vira esse daqui. Ótimo. Entendido isso, agora, então, olha só, o tf de t é o tf de t, esse t, eu venho ele para cá, isso daqui, o t vezes a exponencial, é a derivada disso daqui. Como eu tenho uma derivada e tenho uma integral, eu posso trocar os termos, eu posso integrar primeiro e derivar depois, já que eles são independentes, já que eu estou integrando em t e derivando em s, então posso colocá-lo para o lado de fora, e isso daqui é o nosso f de s. Então, é menos a derivada
em relação a S de f de S. Agora, olha só. Exemplo. Calcular a transformada de Laplace de g de t, t exponencial de menos at. Né? Olha que interessante. Antes eu resolvi isso daí, assumindo que o t era a minha função e essa daqui era a minha propriedade. Agora eu estou fazendo o contrário. Essa daqui é a minha propriedade e essa daqui é a minha função. Então, para usar a derivação complexa, tf de t é menos a derivada em relação a s de f de s. Só que o que é o f de s? O f de t exponencial de menos at. Sua transformada, 1 sobre s mais a. Então, agora o que eu preciso fazer? Menos a derivada disso em relação a s. E aí ela não é isso que eu falei, né? Ela é meio chatinha, porque eu vou fazer essa derivada aqui, isso daqui é menos, aí quando eu fizer a derivada, tem que ser a derivada de cima, a derivada de baixo, aplicar aquela regra da cadeia, no final das contas a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Interessante isso. Lá era derivação complexa, porque eu tinha que derivar em Laplace. E se eu precisar derivar no domínio do tempo? Ah, mas aonde que se aplica a derivada no domínio do tempo? A minha função, a minha equação diferencial original. Agora eu estou pensando na minha equação. Então, se eu tenho a derivada temporal de f de t com relação ao tempo, isso daqui é SF de S menos o f de zero. Vamos definir. O que é o f de zero? É chamado de valor inicial de f de t. Isso é, eu calculo f de t em t igual a zero. Então, faço t igual a zero em f de t. Então, a transformada de Laplace e a transformada de Laplace de f de t vai ser o meu f de s. Então, o que é o f de zero? É o f de t avaliado em t igual a zero. Eu posso dizer que é uma condição inicial. E para o sistema massa-mola-amortecedor seria o equivalente a eu dar uma condição inicial, por exemplo, em deslocamento. Desloco 2 metros positivo e solto. Né? Como é que eu vou fazer isso? Esse é o meu F0 aqui. Vamos lá. Como que eu faço aí? Então, para ver o que a gente tem, para demonstrar o teorema da derivação real, eu vou integrar por partes a integral de Laplace. Opa, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho aqui, ó, a transformada de Laplace e agora eu vou integrá-la por partes. Como? Fazendo o U igual a f de t. Então, o meu du é a derivada de f de t com relação a t. E o dv vai ser o exponencial de menos st vezes dt. Se eu integrar isso daqui, o meu v é menos exponencial de menos st sobre s. Então, vamos lá. Fazendo isso, U vezes V aplicado os limites, menos a integral de V du. Pronto. Substituindo os nossos valores. Como assim? Não, vamos ver o que cada termo significa. Esse termo aqui, ó, isso daqui é exatamente f de s, porque era a definição da transformada de Laplace de f de t. Agora, vamos dar uma olhada nesse termo aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer o tempo tendendo ao infinito. Se o tempo tender para o infinito, esse pedaço aqui vai para zero. Não, vai para 1. Né? Vai para 1. E aí eu tenho... desculpa, isso daqui vai para zero, então meu f de t vai para zero. Desculpa, eu confundi. Se eu fizer o tempo tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero. E o meu problema é que o f de t vai para infinito. Ou ele pode ir para o infinito, ou ele pode ter um valor numérico diferente de infinito. Então, espera aí,
essa definição, ela vai ter um pequeno problema, que é desde que f de t exista com o tempo tendendo ao infinito, quer dizer, ele não vá para o infinito. É a condição de existência dessa minha derivada. Por causa disso, quando eu substituo esse limite nesse meu sistema, aqui dá zero, só que eu preciso tomar cuidado para ver se f de t com o tempo tendendo ao infinito vai ser diferente de infinito, porque senão teria uma indeterminação ali. Né? Então, eu vou assumir que isso daqui dá zero. Agora, eu vou substituir o outro termo, o zero. Zero fica 1 sobre S, f de zero. Então, f de zero sobre S. O mais aqui era o menos, só que quando eu substituí esse limite, ele foi para zero. Aí eu tenho, olhando esse outro pedaço aqui, bom, eu vou reagrupar. Isso é, eu vou pegar esse pedaço, passar para cá, do jeito que eu fiz aqui, o menos com menos, mais esse S vem para o lado de fora, veio para o lado de fora, exponencial de menos ST eu passei para cá. E justamente isso daqui transformada de Laplace da derivada de f de t com relação ao tempo. Então, isso daqui é igual. Agora é só rearranjar os termos. Ó. Esse S passa para lá multiplicando, multiplica aqui também, então cancela esse S, e o f de t vem para lá, para o lado de cá, com sinal negativo. Pronto, está demonstrado. Então, né, a condição de existência é que o f de infinito seja diferente de infinito. O que ele exista, né? Tem que ser diferente de infinito ali, não pode ir para o infinito. Ele pode ser zero, pode ser infinito. Para a segunda derivada, né? Muitas vezes a gente tem esses casos, na verdade, a gente vai ter a derivada enésima, mas eu não vou fazer a derivada enésima, né? Vamos fazer só a derivada segunda, depois já dá a formulação para a derivada enésima. Transformada de Laplace da derivada segunda em relação ao tempo de f de t, S2, f de S, menos SF de zero, menos o f ponto de zero. Opa! Agora apareceu outro termo esquisito. Esse f ponto de zero. O que é o f ponto de zero? F ponto de zero. Eu pego o meu f de t, derivo em relação ao tempo e depois eu faço t igual a zero. Eu poderia dizer que se fosse um sistema massa-mola-amortecedor, isso seria o equivalente a uma condição inicial de velocidade. Como que eu imponho uma velocidade? É exatamente esse f ponto de zero. Esse f ponto de zero. Como que a gente prova isso daí? Uma prova bastante simples. A derivada em relação ao tempo de f de t, eu vou chamar isso daqui de g de t. Então, g de t é a minha derivada de f de t. Então, transformada de Laplace da derivada segunda de f de t é a transformada de Laplace da derivada de g de t, e a derivada de g de t a gente já viu ali em cima. Sg de s menos g de zero. Agora, o que é o Sg de s? É o S transformada de Laplace da derivada de f de t, que dá SF de S menos F0, multiplicado por esse S, aparecem esses termos aqui. E o que é o F ponto de zero? É o G de zero. Primeiro eu derivo e depois aplico T igual a zero. Então, está provado aí. Para a derivada enésima, né, eu não vou mostrar isso daí, mas olha só como é que a gente tem aqui. Ó, como é que a gente tem aqui. Seria S, a enésima f de S, menos S menos 1 de f de zero, menos S a menos 2 de f ponto de zero, e assim sucessivamente. Né? Então, se eu pegar por exemplo, x1, 2, 3, 4 de t, como é que fica isso daí em Laplace? Então, é só vir aqui e fazer o n igual a 4. Nós temos S4
Opa, o F é maiúsculo. F de S menos S3 F de 0, que é esse termo aqui, menos S2 F ponto de 0, então derivo ele a primeira vez, aí eu tenho menos S F 2 pontos, quer dizer, derivo duas vezes e aplico t igual a 0, menos o F 1, 2, 3 de t. Pronto. Essa daqui seria a transformada de Laplace do x4 de t. Então, a aplicação direta disso daí, ó, olha o nosso sistema massa-mola amortecedor aqui, que a gente usou lá em cima da aula anterior. 2x, 2 pontos, mais 3x ponto, mais 5x, igual a f de t. Aplicando transformada de Laplace, então a transformada de Laplace deste lado aqui é a soma das transformadas. Além disso, nós temos aquela propriedade da linearidade, então o 2 vem para o lado de fora, o 2 vem para o lado de fora, o 3 para o lado de fora, o 5 para o lado de fora. E aí, então, aplicando a transformada de Laplace disso, nós temos x 2 pontos, S2, x de S, menos SX de 0, menos o x ponto de 0. O x ponto de t, SX de S, menos o x de 0. Transformado de Laplace de x de t, x de S. Transformado de Laplace de f de t, f de S. Reagrupando os nossos termos, tudo que tem x de S para a esquerda, tudo que tem x de t ou f de S para a direita, e aí a gente volta dividindo. Pronto, está aqui. Curiosidade. Essa daqui é a função de transferência do meu sistema. Esse pedaço aqui. Não se preocupem com isso agora. É só curiosidade. Na próxima aula, a gente define isso melhor. Se eu derivei, eu posso integrar. Se eu derivei, eu posso integrar. Então, teorema da integral real. Teorema da integral real é o seguinte. Transformada de Laplace da integral de f de t vai ser definida como f de s sobre s mais o f a menos 1 de 0 sobre s. Agora, f a menos 1 de 0? O que é isso? Bom, f a menos 1 de t é a integral de f de t. Então, eu integro, essa daqui eu estou usando a expressão que o Ogata utiliza, então ele utilizou f a menos 1, não é a função inversa, né? Seria só para representar da integral de f de t. Primeiro eu integro e depois eu aplico t igual a 0. Né? Isso daqui é o f a menos 1, então seria uma condição inicial da integral, né? Algo desse tipo. Para a gente provar isso daí, né? Para a gente provar isso daí, eu vou pegar o seguinte: a integral da transformada de Laplace, ou melhor, a transformada de Laplace da integral de f de t, é essa definição aqui, e aí então eu vou integrar isso daqui por partes. Eu vou definir o meu u como a integral de f de t, vezes dt, então o meu du é o f de t, o dv é o resto, que é o exponencial de menos st dt, e isso daí, se eu integrar, o v é igual a menos exponencial de menos st sobre s. Agora eu vou pegar isso daqui e substituir aquilo ali. Né? Então, eu tinha essa parte inicial aqui, tá aqui as nossas, a substituição. Essa daqui ainda é a definição, então, u vezes v aplicado os limites, menos a integral de v du. Agora, vamos analisar o que cada um deles representa. Olhando para cá, se eu substituo t por infinito, isso daqui vai para 0, desde que a integral não vá para o infinito. Isso dá 0. Quando eu substituo o t por 0, nós temos t por 0, isso daqui dá 1 sobre s,
1 sobre S, e aí a integral de f de t com t igual a 0. Essa daqui, ó, é aquele f a menos 1 de 0. Esse outro pedaço aqui, eu vou só rearranjar. O menos com menos dá mais, o S vem para o lado de fora, S vem para o lado de fora, o exponencial vem para cá, e aí ele fica no nosso formato de f de S. Então, está aqui o meu f de S demonstrando isso daí. Mas 2 teoremas e uma coisa bastante complicada para a gente terminar. Vamos chegar lá. Não se assustem quando eu falo essa coisa complicada, porque a gente tem um jeito muito fácil de resolver isso daí. Tá? Teorema do valor final. O que é o teorema do valor final? Eu vou aplicar uma determinada entrada no meu sistema e eu quero saber qual que é o seu valor final com o tempo tendendo ao infinito. Tem algum jeito de calcular isso daí fácil? Em Laplace tem. Em Laplace tem. Né? O que fala o teorema do valor final? Que o limite de f de t, do t tendendo ao infinito, isso daqui é o limite de SF de S com o S tendendo a 0. E, é claro, este pedaço aqui, ó, ele sempre vai dar um valor. Por incrível que pareça. Sempre vai dar um valor. Ele pode ser infinito, pode ser 0, ou pode ser um valor qualquer. Só que este valor que é calculado em Laplace é o meu valor real, quer dizer, com o tempo tendendo aquele para o infinito, desde que o limite dessa função exista. Então, isso que eu tenho que observar. Na parte 1 da nossa disciplina, a gente vai falar se o limite do f de t existir. Na parte 2, a gente põe ainda a culpa no limite de f de t se ele existir. Na parte 3, a gente prova que ele existe ou que ele não existe. A gente consegue provar com o teorema da estabilidade, mas isso é uma coisa lá para frente no curso. Né? Então, vamos lá. Como que eu demonstro isso daí? Bom, o limite, o que eu faço? Eu vou aplicar o limite do S tendendo a 0 na transformada de Laplace da derivada de f de t. Como que fica isso? Né? Transformada de Laplace da derivada. Transformada de Laplace da derivada é a derivada de f de t exponencial de menos st dt. Né? E isso daqui, ó, qual que é a transformada de Laplace disso? A transformada de Laplace disso bom, eu vou fazer o seguinte, esse pedaço aqui, ó, nós já vimos, é o S, F de S, menos o F de 0. Né? Isso daí é interessante. Então, é isso daí. Bom, agora, o que eu vou fazer? O meu limite, ele pode ser trocado com esse pedaço aqui, ó. Esse limite da integral ou integral do limite, eu posso mexer do jeito que eu quiser. E aí eu tenho que o limite do S tendendo a 0 de exponencial de menos ST, isso daqui vale 1. Então, esse pedaço aqui, eu posso pegar o limite e colocar para o lado de dentro, e aí eu tenho a integral da derivada de f de t vezes o dt. Isso daqui, pessoal, é o teorema fundamental do cálculo, que a integral da derivada é a própria função aplicado os limites. Então, é a própria função aplicada os limites. Então, isso daqui é o f de infinito, quer dizer, o valor final, menos o f de 0, e esse lado aqui,
que era o meu limite, o limite do S tendendo para zero, de S, F de S, menos o F de zero, já que o F de zero é independente de S. E aí, esse pedaço cancela-se com esse, então é só agora rearranjar os nossos termos, que é isso daqui igual a isso daqui. Pronto. Teorema do valor inicial. Então, eu tinha teorema do valor final, teorema do valor inicial. Isso é, quanto vale o meu F de t em t igual a zero? Isso daí é muito difícil da gente usar na prática, mas o teorema do valor final, realmente a gente usa muito, muito, principalmente para análise de sistemas de controle. E quando que a gente usa isso? Por exemplo, vou implementar um sistema de controle de velocidade no meu veículo. Eu quero que ele vá para 110 km por hora. Será que ele foi para 110 km por hora? Para saber se ele vai para 110 km por hora, teorema do valor final. O teorema do valor inicial seria o contrário dele, né? O F de zero é o limite do S tendendo ao infinito de S, F de S. Olha só, né? Teorema do valor final. Isso daqui é o limite do S tendendo ao infinito, tendendo para zero. Esse daqui é o S tendendo para infinito. Interessante essas coisas que acontecem no tempo e em Laplace, né? Para a gente demonstrar isso daí, né, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos aplicar o limite na definição da transformada em Laplace da derivada. Então, a gente tem aqui a definição, aplicando a fórmula, e isso daqui, nos nossos limites, é S, F de S menos o F de zero, com o S tendendo ao infinito. E aí eu tenho o limite do S tendendo ao infinito aqui, vezes a exponencial de menos st, isso daqui é zero. Se isso daqui é zero, todo esse pedaço aqui foi para zero. Né? Foi para zero. Então, simplesmente, o f de zero vai ser o limite de S tendendo ao infinito de S, F de S. Bom, a nossa última coisa que a gente precisa ver hoje, que é integral de convolução. Essa daqui, pessoal, é extremamente difícil da gente entender no domínio do tempo. Tá certo? O que é a integral de convolução? Ela é a definição matemática de nós pegarmos uma entrada, aplicarmos num sistema e calcularmos a sua resposta. Essa resposta do meu sistema, ao pé da letra, é a nossa resposta da integral de convolução entre a entrada e o meu sistema. Tá? Olha só. Agora vamos lá para as nossas definições. Primeiro, no domínio do tempo. O que é integral de convolução? É a integral de zero até infinito, de f de t menos tal, g de tal, de tal. E é entre a função f e a função g, ambas no domínio do tempo. Já começa a complicar. Né? E eu posso inverter essa posição aqui dessa minha integral aqui dentro. Né? Pode ser t menos tal, pode ser em g ou em f. Então, tanto faz. Isso daqui é a definição da integral de convolução das duas funções f e g de t. Como eu disse, no domínio do tempo é difícil de eu calcular essa integral. Mas em Laplace? Em Laplace, isso daqui é simplesmente o produto das transformadas de Laplace das duas funções. Opa, então agora ficou interessante. Quer dizer que em Laplace eu vou pegar a minha equação diferencial do meu sistema, vou aplicar a transformada de Laplace nele. Vou chegar naquilo que eu defini como função de transferência. E é simplesmente a sua representação no domínio de Laplace. Aí eu vou pegar a entrada, também passá-la para o domínio de Laplace. Aí eu multiplico as duas e calculo a transformada inversa. Pronto, calculei a resposta temporal, que é justamente a solução da integral de convolução. Né?
Bom, para a gente conseguir definir isso daí, né, a gente pega a nossa integral de convolução e aplica a transformada de Laplace nela. E a transformada de Laplace é a integral de zero até infinito da minha integral de convolução exponencial de menos st dt. Agora, o que a gente faz? A gente pode separar essas nossas integrais aqui, né? Já como eu tenho uma integral dupla, eu posso separar elas um pouco. Então, isso daqui era, por definição, isso daqui, ó, eu não posso esquecer, olha só, f de t menos tal, isso daqui é translação temporal. Então, se é translação temporal, é melhor eu colocar esta minha representação aqui, porque ela só é válida a partir de t maior do que zero. Então, eu preciso defasá-la também, porque, afinal de contas, tanto f quanto g devem ser funções causais, se ambas são representações ou de uma entrada temporal ou de um sistema. A resposta de um sistema. Tá? Pronto. Agora, o que a gente faz? A gente vai fazer uma translação de variável aqui. Olha só, até a prova é difícil, né? Vou fazer uma transformação de variável. Então, vindo para cá, ó, lambda t menos tal, isso daqui virou lambda, o t é lambda mais tal, e esse daqui está aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Isso daqui está integral de menos tal, só que eu tenho um de tal, isso daqui já foi explicado, então isso daqui é a mesma coisa que integrar de zero até o infinito disso daqui. Pronto. Aí o que eu tenho aqui? Ó? Esse pedacinho aqui. O que me sobrou aqui? Ó? Eu vou expandir em um em lambda, que é esse daqui, e o tal eu vou passar para o lado de cá. Então, um está aqui. O outro está aqui. Essa daqui é a definição de transformada de f de s. Isso daqui é a transformada de Laplace de g de s. E aí nós temos isso daqui. Pronto. F de s vezes o meu g de s. Essa, então, é a integral de convolução. E o mais interessante, pessoal, o mais interessante é que vai acabar acontecendo o seguinte. Nós vamos, sem querer, eu não vou falar o seguinte, eu vou resolver a integral de convolução. Não. Ela vai aparecer normalmente nos nossos cálculos. Ela vai ser resolvida de uma forma bastante simples, em Laplace. Né? Porque se fosse no domínio do tempo, seria esse exemplo aqui. Ó. Então, olha só como é difícil calcular isso daí no domínio do tempo, do jeito que ela foi definida. Se eu tenho esse meu sistema aqui, ó, eu vou querer calcular a sua equação característica. Isso é, se eu aplicar uma entrada, já começa difícil assim, né? Se eu aplicar uma entrada do tipo impulsiva, quer dizer, nesse meu sistema, se eu aplicar uma entrada impulsiva, a resposta dele é isso daqui. Bom, por enquanto, a gente não posso mostrar para vocês como é que a gente calcula isso. Lá para frente a gente vai ver. Mas seria isso daqui. Isso daqui é o meu G de T. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular a um degrau unitário, através da integral de convolução. Então, ó, eu preciso resolver isso daqui, né? E é bem difícil de ser calculado, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, principalmente porque a gente tem funções que, olha só, nós temos o nosso seno vezes uma exponencial, então isso daqui vai dar um trabalho lascado para a gente calcular essa integral. Além disso, nós temos essa função aqui que ela é uma função
que tem quebras, né? Ela não é contínua em todo o tempo. Então, de vez em quando, ela é zero e depois ela é maior do que zero. Mas a solução é essa daqui. Né? Olha só, a resposta foi calculada via transformada de Laplace e não resolvendo a integral de convolução pela sua dificuldade. Então, esse seria o jeito de calcular a integral de convolução. E o que ela representa? Ela representa a resposta de um sistema a uma determinada entrada, quando o meu sistema é o g de t e a minha entrada seja o f de t. Ambas funções causais. Aí o que eu estou calculando é a integral de convolução. Para nós terminarmos a nossa aula de hoje, olha só o nosso resumo. Isso daqui é tudo que a gente fez. Né? Impulso unitário, o delta de t, transformado de Laplace, 1. Degrau unitário, 1 de t, 1 sobre s. Exponencial de menos alφt, 1 sobre s mais alfa. Transformada de Laplace de t, 1 sobre s, 2. Né? O t era a minha função rampa. T elevado a n. Esse eu não mostrei, né? Seria o n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Olha o nosso seno e o nosso cosseno aqui, ó. Diferença deles, apenas numerador. O denominador é exatamente igual. Pronto. Quais foram as propriedades? Linearidade. Essa daqui, ó, é multiplicação por exponencial. Esse daqui era deslocamento temporal. Essa daqui a gente chamou de derivada complexa, então é o t vezes o f de t. Teorema do valor final, teorema do valor inicial, integral, derivada e derivada segunda. Próxima aula, nós começamos com transformada inversa de Laplace. Então, o que nós vimos hoje? Construímos a nossa tabela. Agora, toda transformada inversa que nós vamos fazer, nós não vamos resolver pela definição, nós vamos usar a tabela para resolver isso daí. Tá certo, pessoal? E por hoje, então, é só. Deixa eu parar a nossa gravação aqui.